nós vamos ver alguns casos aqui onde que a boa utilização da ciência de dados, ela ajuda a fazer com que tudo isso ocorra bem. Tamo junto? Beleza? Bora para a primeira. Olha só. Otimização de rotas de voos, né? Então, ó, a otimização das rotas de voos, elas podem ser realizadas por meio de várias coisas. Uma simples análise de dados meteorológicos, bem como a utilização do próprio machine learning para que os dados de tráfego aéreo sejam utilizados em quesitos preditivos também, né? Então, a utilização dos dados para que haja ali uma avaliação completa do percurso, haja uma avaliação das condições climáticas, para que as condições da aeronave também sejam consideradas. Tudo isso é utilizado em conjunto ali com algoritmos, municia o tomador de decisão, seja ele o piloto, a torre de controle, tudo isso é ciência de dados. Né? Então, ó, o machine learning pode ser utilizado para analisar os dados do tráfego aéreo, para verificar as condições climáticas, permitindo que as companhias aéreas otimizem rotas de voo para minimizar o tempo de voo. E ao minimizar o tempo de voo, o que acontece? Economiza combustível. Se economiza combustível, está otimizando os custos, né? E otimizar o custo significa que você está aumentando, inclusive, o lucro das companhias. Tudo isso ocorre de uma maneira muito até natural dentro dessas empresas, porque a margem de lucro delas depende muito de você mitigar esses custos, né? Que, entre outras coisas, o custo de combustível é uma parada muito grande, né? Para essas empresas, para essas companhias aéreas. Beleza? Beleza, esse exemplo mais claro, mais de boa, mas existem outras coisas que também devem ser levadas em consideração, né? O que mais? Recomendação de upgrades. Olha que interessante, né? O machine learning ele pode ser utilizado para analisar dados de reservas, identificar cliente que possa estar disposto a pagar um pouco mais, né? A história dos VIP, né? Que viajar em primeira classe, né? Então, assim, identificar o público-alvo que possa estar interessado, disposto a ter um upgrade e ter outras qualidades ali identificadas por meio de trabalho preditivo, né, pode fazer com que as recomendações possam ser utilizadas de forma que aumenta a receita, né? Então, olha só, se você pode fazer um upgrade, se você descobre qual é o cliente que tem ali um pouquinho mais de a disposição a estar fazendo esse tipo de upgrade, o que vai acontecer é que a recomendação por parte das companhias aéreas seja um pouco mais efetiva, um pouco mais eficaz. Por quê? Porque aí, o banco é o mesmo, né? Entre aspas, né? O avião é o mesmo, vai, né? O avião é o mesmo. O banco pode ser um pouco mais confortável que nesse que você está vendo aqui, né? Mas o avião é o mesmo. Então, assim, se o cara vai nesse voo e ele pode pagar um pouco mais, você acaba recebendo um pouco mais do cliente e aumenta a receita, né? Então, tudo isso é utilizado, fora que a experiência do cliente também, né? Porque, pensa bem, se você consegue mostrar para o cliente que ele pode fazer uma escolha um pouco melhor, né? Ele já parte daquele pressuposto. Olha só que interessante. A empresa me ofereceu para que eu fizesse um upgrade. Né, o valor para mim estava tudo bem. E, cara, poxa vida, eu gostei demais. Agora só vou de primeira classe. É claro que não é todo mundo que tem, eu sempre parto do pressuposto aqui que existem clientes e clientes, né? Do mesmo jeito que existem clientes que realmente só vão viajar de classe econômica, tem outros clientes que já estão ali naquela transição que podem fazer a viagem ali de primeira classe. Agora, a linha entre os dois ali, muitas vezes é tênue. O cara que está indo ali na classe econômica, ele poderia muito bem estar indo de primeira classe e não vai porque ele quer economizar. E é aí que entra a sacada das empresas para aumentar o seu lucro. Isso funciona com outras coisas, Eduardo? Só funciona, né? Por exemplo, quando você olha o serviço premium, né? Serviço premium, imagina aí que você eu vou dar um exemplo bem bobo, mas você vai entender. Imagina que você assina aí o Spotify, beleza? Você já assina o Spotify. Agora, você tem filhos e você, cara, se você acrescentar mais, imagina que eu pago R$10. Se acrescentar mais R$2, eu coloco meu filho, saca? Eu posso colocar uma outra pessoa. Cara, para o Spotify, talvez vai ser só uma demanda um pouco maior ali,
né, de uma pessoa estar assinando a sessão da plataforma a mais, mas no frigir dos ovos ela aumentou 20% o faturamento, né? Por quê? Porque, cara, era R$10, passou para 12, eu coloquei o meu filho por R$2. E isso, né, me caracterizaria ali como um pequeno upgrade, né? Um pequeno upgrade que eu estaria fazendo ali, e certamente isso também parece, né, é um pouco parecido, a gente pode fazer um deparo aqui no serviço de, quando você oferece uma classe premium, tá bom? Que mais, cara? Gerenciamento de inventário. Cara, olha só, a previsão de demanda de determinado tipo de assento pode ajudar as companhias aéreas a gerenciar o inventário de assentos de forma mais eficiente, que é o que a gente acabou de falar. Que mais? A análise de dados de passageiros, né? Olha só, e aqui eu não vou nem falar de machine learning, né? Estou falando da análise de dados pura e simplesmente para conhecer detalhes dos clientes. Agora, a gente pode utilizar a análise de dados de passageiro com machine learning para quê? Para que a gente possa analisar histórico de viagens, preferência de comida e bebida. Hoje em dia tem muito menos, né? Mas, enfim, tem voos aí que são voos mais longos, que ainda tem todos esses adereços aqui, digamos assim, né? Preferência de assento, permitindo que as companhias tenham uma personalização um pouco maior da experiência do passageiro e ofereça ali os seus serviços, né? Uma outra coisa, previsão de atrasos em voos, né? Cara, uma coisa que é bem interessante não é só o trecho que define se o voo vai atrasar ou não, né? Tem outras variáveis que também são importantes. E com a ajuda da utilização de machine learning, né, há uma predição um pouco melhor sobre a demanda de voos, sobre os dados históricos dos voos, as condições climáticas. Para quê? Para que as companhias elas se ajustem, né? Para que aquela história, né, de muitas vezes as empresas precisam trocar o pneu com o carro andando, né? Então, trocar pneu com carro andando aqui para companhias aéreas, muitas vezes, é um trabalho um pouco mais arriscado, né? Então, ajustar ali as programações de voo, minimizar o impacto de atraso nos passageiros, nos voos, né? E isso é uma parada que também não tem preço, né? Imagina aí a quantidade. Não sei se você já teve essa oportunidade de estar num voo e, cara, atrasa 5 minutos, você já tá ali dentro do avião e fala assim, né, caraca, velho, 5 minutos, né? E assim, isso faz uma diferença muito grande ali na experiência do cliente, e é claro, né, existem outros tipos de preocupações também que a gente pode utilizar a ciência de dados para ajudar ali as companhias a mitigar esse tipo de problema, beleza?